Queridos, que bom que você está aqui nessa tarde, final, início de noite, para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria, em nome de Jesus, que você saudasse alguém que está perto de você, que você desse aí um abraço querido, que você, mesmo que estivesse distante, então que você acenasse para essa pessoa. Todos aqueles que nos visitam nesse dia, nesse culto, sejam muito bem-vindos na casa de Deus. Você é um presente de Deus aqui para a nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Você pode se sentar, eu tenho alguns avisos para te dar. Queridos, agora em fevereiro, vocês fiquem atentos nas redes sociais. Eu vou postar também no WhatsApp. A gente vai começar então o nosso encontro com os adolescentes da igreja. Vamos ter um dia de cinema, um dia, num sábado, a gente vai até o cinema, depois voltaremos para a igreja, ou nos encontraremos em algum lugar, comeremos ali uma pizza e iniciaremos então esse encontro que vai acontecer uma vez por mês com os adolescentes da igreja. Também fiquem atentos, porque essa semana agora a gente começa com os nossos encontros dos pequenos grupos, que acontecem todas as sextas-feiras, 19h30. 19h30, todas as sextas-feiras, a gente tem espalhado na região de Hamilton, na região de Burlington e na região de Oakville, grupos familiares. Então você está convidado a participar de um desses grupos familiares. Toda sexta-feira, 19h30. Quintas-feiras, sala de oração. A gente volta agora com a nossa sala de oração. Ela é online. Agora a gente vai começar um projeto de tentar voltar com ela sendo presencial, mas por enquanto ela é online. E você então pode receber o link, clicar no link e você participar junto conosco da sala de oração. Iniciaremos também 2 novos projetos agora em 2024. Um encontro mensal do grupo de mulheres e também tentaremos iniciar, ainda está na fase ainda de embrião, está no forno, mas o encontro do grupo de homens. Também uma vez por mês a gente vai para algum lugar, a gente ali então partilha de repente uma palavra, comida. Tem várias e várias ideias aí surgindo para 2024. Você é muito bem-vindo em todas essas programações. Então não deixe de ficar atento e nos acompanhar nas redes sociais e no WhatsApp da igreja. Se você não faz parte, é só perguntar a algum dos líderes aqui, ou dos diáconos, que eles vão incluir você no grupo da igreja para você receber todas as informações. Queria convidar o Sérgio para trazer a palavra para a gente e a gente orar pela vida dele. As crianças todas podem ir para a salinha. As crianças todas podem ir para a salinha. A gente tem uma programação extremamente interessante lá. A gente sempre diz aqui na igreja, as crianças vão para a salinha não porque elas atrapalham o culto. As crianças são bênção no nosso meio. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque nos ensina na palavra de Deus o quão precioso é termos uma igreja cheia de crianças, correndo aqui, brincando conosco, trazendo alegria para a igreja. As crianças somente vão para a salinha porque lá tem uma programação especial para elas. A palavra de Deus ministrada na vidinha delas, de um jeito direcionado ao coraçãozinho delas, no entendimento que elas possam fazer. Tá bom? Mas as crianças são sempre muito bem-vindas no nosso meio. Que Deus abençoe todas as crianças lá na salinha da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar pela vida do Sérgio? Pai querido, glória te damos. Obrigado, Deus, por esse amigo precioso, esse homem de fé, esse líder da igreja, esse presbítero amado, que tem tanto caminhado conosco e nos abençoado. O Senhor fale através da boca dele, que ele traga uma palavra de Deus aos nossos corações, e toda palavra, quando ela é lançada, ela caindo em coração fértil, ela germina e transforma e frutifica, e a gente sai daqui completamente diferente. Obrigado, Deus, pela vida do Sérgio, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor e também minha esposa manda um abraço. Ela não pôde vir porque o meu sogro partiu em novembro e a mãe dela estava precisando de alguma ajuda e ela chegou hoje de manhã no Rio de Janeiro. Então ela está lá com a mãe dela e ela vai ficar lá por um mês. E a gente continua a luta aqui.
Estamos aqui, é um privilégio estar aqui na casa do Senhor com vocês. E para mim uma das maiores alegrias da minha vida é servir Jesus e a sua palavra. Então, nós estamos no princípio ainda do ano, já quase no segundo mês. Nós, entre metas, objetivos, futuros, são importantes, lógico, nós vamos enfrentar o que praticamente enfrentamos no ano passado. Bênçãos, vamos ter bênçãos, teremos provas, infelizmente tentações. As provas, elas são externas, elas são pressões fora do nosso controle, seja ela a perda de um ente querido, um diagnóstico positivo do médico, a perda do trabalho, uma crise, mas elas são pressões que nos causa nos aproximar mais do Senhor. E Deus, como é um Pai amoroso, Ele jamais vai dispensar as provas da nossa vida, Ele sempre vai usar para o nosso benefício, porque o objetivo dele é nos fazer a sua imagem, a imagem do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E as tentações também têm o seu propósito, mas essas são internas, né? Elas sempre apelam para o apetite do indivíduo. Cada um, Tiago 1,14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. E essas tentações, infelizmente, elas trazem propostas à nossa vida, que apelam sempre pela nossa carne, nossa tendência natural, não espiritual. Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E como nós teremos essas provas e tentações, é de suma importância pedir a graça e o discernimento, mas não entre o que é o bom e o mal, porque isso aí, até o ímpio lá fora, ele sabe discernir entre o que é bom e o que é mal. Nós precisamos de discernimento e a disciplina para exercê-la. O discernimento entre o que é bom e o que é melhor, certo? O que é, para discernir o que é a sabedoria terrena, que é diabólica, ou a sabedoria que ela é pacífica, cheia de misericórdia. Tiago 3, 15, 17. Existe sempre um trade-off, uma troca, né? Entre o que é mais importante e o menos importante, entre o que é bom e o que é melhor. Na dúvida, pergunte se a sua decisão que você está para tomar, ela vai te levar mais perto de Deus ou vai afastar do Senhor. O que você está prestes a fazer vai te levar à maturidade ou vai retardar o seu crescimento espiritual? São perguntas que são cabíveis a nós. Paulo em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixo que nada me domine. E amados, em tudo na vida nós atrelamos um valor, certo? Tudo tem o seu price tag. Quando Jesus vem para a nossa vida, Ele vem com um price gun. Sabe aquela maquininha de preço? Eu estou aqui há muito tempo. Eu cheguei aqui há quase 40 anos atrás. Mas eu me lembro que no Brasil, a inflação naquela época era terrível. Minha mãe falava, tem que chegar no mercado antes das 11, porque o preço vai mudar. Todo dia o preço mudava. E vinha o cara com a maquininha com o preço. Agora em Cristo Jesus também, Ele faz a mesma coisa conosco. Ele vem com um price gun e começa a mudar. Os valores diferem, eles são completamente diferentes. O que era importante para mim no passado, hoje não interessa. Hoje eu tenho desprezo. Eu ia atrás de carnaval na minha mocidade. Hoje eu tenho nojo, certo? Aquilo que eu desprezava outrora, não dava a menor importância, hoje eu amo.
com todo o meu coração. Jesus Cristo, a sua palavra e o seu povo que ele teve. Então, Jesus mudou radicalmente os valores. Como é que podemos dar valor às coisas que realmente são importantes e eternas e não cair na tentação de trocar as nossas bênçãos por ilusões passageiras? Eu queria convidar vocês a abrir em Gênesis capítulo 25. Nós vamos examinar um homem que trocou a maior bênção por um ensopado de lentilha. Você já deve até saber de quem eu estou falando. Gênesis 25, de 20 a 34. Sabe que esse capítulo é depois da morte de Abraão, o amigo de Deus, que tinha recebido a aliança. Entre outras coisas, esse capítulo fala dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó. É lógico, Deus estabelece uma aliança. De todas as nações da terra, Deus decidiu escolher um homem. Ele era de origem pagã. Ele testa esse homem, e esse homem, com uma fé tremenda em Deus, ele não nega o seu próprio filho. E por ele ter o feito, Deus escolhe ele e fala assim: de você eu vou suscitar uma geração eleita, um sacerdócio santo, um povo especial. E desse povo ele vai se tornar mais abundante, mais numeroso do que as estrelas do céu e mais do que a areia do mar, das praias. E muito mais precioso e mais importante, de você eu vou tirar o meu filho, a semente de Abraão, a saber, o nosso Senhor, o Messias, Jesus Cristo. Por onde? Porque somente por ele a única possibilidade de salvação e vida eterna para essa humanidade. Ele escolhe Abraão, mas Abraão chega ao seu fim da vida, depois que Sara morreu. Ele casa com Quetura e tem mais vários filhos, mas nós não vamos seguir esse lado, porque a bênção foi, Deus escolheu, Deus rejeitou Ismael, da filha de Hagar, a escrava, e escolheu Isaac. Ele rejeita Ismael e escolhe Isaac. Isaac agora casado com Rebeca, e ela não tem filho. Ele ora ao Senhor, né? Vamos ler Gênesis 25. Gênesis 25, 20. Era Isaac de idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, também arameu. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas 2 povos buscam a separação, e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro. Presta atenção. E o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez,
quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso mais tarde deram também o nome a Esaú, o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de progenitura. Ao que Esaú replicou: eis que vou morrer, de que me servirá o direito de progenitura? Jacó quis oficializar o ato e disse: jura-me primeiro. Portanto, Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de progenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o ensopado de lentilha, ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Certo? Então, naquela época não havia ultrassom, sonografia. Deus responde a Rebeca: o que está acontecendo é que você está grávida de gêmeos. E há dois povos aí. Só que, ao contrário da norma, ao contrário do que realmente acontecia por todos os lugares, o mais novo vai ser o líder. É o mais velho que vai servir o mais novo. E é lógico que eles crescem, e nota-se que, por Esaú ser um homem do campo, da caça, e Isaac gostava de comer dos animais que ele caçava, houve aquela predileção, aquele favoritismo. Isaac preferia mais o seu filho Esaú, ao passo que Jacó preferia ficar com sua mãe nas tendas, e ela amava mais a Jacó, certo? Então, já começa o pecado aí. É uma família disfuncional. Por quê? Porque não deveria haver favoritismo, nem da parte do pai, nem da parte da mãe. Tiago 2:1, a palavra de Deus nos proíbe a ter predileção por alguém. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferenças entre as pessoas, tratando-os com parcialidade. Isso é pecado. E eles fizeram isso. E essa parcialidade e divisão em casa causou um time. O time de Isaac e Esaú, e o time de Rebeca e Jacó. Isso fomentava mais a hostilidade e principalmente a competição, né? Um dia Jacó prepara esse ensopado, Esaú chega esgueirado de fome, e ele: me dá essa comida aí. Lógico, Jacó, mais que depressa, disse: me vende o que tu tens, o direito da progenitura. E Esaú, ele fala: ué, eu estou prestes a morrer mesmo, o que isso me vale, cara? Não, me jura que tu vai realmente me passar a tua bênção. E Esaú concorda, e ele jura, e foi transferido mesmo. Esaú come, se farta de comer, e ele despreza a bênção. Mas o que há de especial no direito da progenitura? Bom, o mais velho, ele herdaria 2/3 da riqueza do seu pai. Ele teria um status social de respeito na sociedade daquela época, mas ele seria o líder espiritual, o sacerdote da família. E, como eu acabei de falar, vocês lembram? Deus firmou a aliança abraâmica, a aliança com Abraão. E essa aliança, essa bênção passa para Isaac. E Isaac é suposto a passar para o filho mais velho. Ou seja, ele está se abdicando da maior bênção que poderia ter. Ele está na linhagem do Messias, do próprio Jesus Cristo. Mas ele não dá a mínima importância. Jacó não. Apesar
típico do seu nome, né? Porque ambos agem de acordo com a sua natureza. Esaú age não dando a menor importância às coisas espirituais. Ele está preocupado com o aqui e agora. Ele está focado em satisfazer os seus desejos, os seus apetites, certo? E ele chega até a ser um pouco dramático: eu vou morrer, o que me vale esse direito? Você não vai morrer, cara. Teu pai, Isaac, era um homem abençoado. Gênesis 26, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Isaac era um homem de posses. Com certeza, Esaú não ia morrer de fome. Mas é isso que uma pessoa carnal, que não está atentando, não tem interesse nas coisas espirituais, ele visa o seu próprio bem-estar, ele quer o seu conforto, ele busca aquilo, ele está focado naquilo, e ele só quer saciar a sua fome. Por outro lado, Jacó, e o seu nome significa aquele que agarra o calcanhar, que naquela época tinha um sentido figurado de oportunista, de cambalacheiro, vigarista, de alguém que tira vantagem do outro. Jacó, mais do que depressa, apesar dos seus defeitos, ele sabia o que essa bênção, esse direito da progenitura representava. Ele não estava de olho somente nas posses do pai, mas ele queria a bênção espiritual, ele queria a bênção de Deus. E ele, mais que depressa, não, me passa isso aí que eu te dou a comida. Então os dois agem de acordo com a sua natureza carnal, né? Então, mais do que a transação é consumada, Martinho Lutero, no seu comentário, ele diz que essa transação é nula, porque Jacó estava ludibriando, ele estava tirando vantagem da fraqueza do seu irmão, ele estava lutando por algo que já lhe pertencia. Por quê? Deus, respondendo a Rebeca, ele disse: o mais novo servirá ao mais velho, que é contrário da norma, certo? Eu estou perto aqui. Então, Jacó está lutando por algo que já era dele, só que ele está manipulando as circunstâncias, ele está forçando o que já era dele, por promessa. É preciso focar em Deus, nas suas promessas, indiferente do que vemos, ouvimos ou sentimos. Os nossos sentimentos, na maioria, são levianos. Esaú focou nas circunstâncias, no que ele sentia, e ele acabou abdicando, desistindo da sua bênção. Agora, a lição de Jacó é que, se Deus lhe deu uma promessa, se ele falou que ele vai abrir uma porta, não force a porta, espere em Deus. Deus não precisa da sua ajuda, certo? Em contraste com Esaú, que é esse tipo de pessoa que dá muito mais valor às coisas naturais, ao seu conforto, ao seu bem-estar, aquilo que lhe apetece, nós temos o exemplo de Jó. Esse é o contraste. Jó 23:12: não me afastei dos mandamentos dos teus lábios, dei mais valor às palavras da tua boca do que ao meu pão de cada dia. Olha o que Davi diz no Salmo 18: eu te amo, Senhor, minha força, ó Senhor, é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta, e o próprio Senhor Jesus. Você se lembra que um dos discípulos, em João 4, Jesus falando de comida, você disse: quem trouxe comida para o Senhor? E eles começaram a debater entre eles, e Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua
obra. Esse é o exemplo típico da pessoa que valoriza mais as coisas espirituais acima dos seus desejos, do seu conforto. Agora, é fácil entender tantas pessoas lá fora que, ao invés de buscar ler a palavra de Deus, porque é nela que você encontra o Salvador, ou ir a uma igreja que prega a palavra. De acordo com esse Bonhoeffer, essas pessoas lá fora continuam trocando as coisas espirituais por escórias. Elas consomem lixo, pornografia, revistas de fofoca, artistas, novelas, drogas, bebidas, materialismo. Vão aos bares embriagar, e Efésios 5,12, aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. É fácil compreender porque eles fazem assim, porque eles são espiritualmente mortos. Eles não têm essa capacidade de dar valor às coisas espirituais, a não ser que haja uma intervenção do Senhor que possa os atrair, possa os regenerar, abrir os olhos, e aí sim. Por isso que a salvação sempre vem do Senhor. Não é nenhum de nós aqui que teve a perspicácia, a capacidade intelectual, o discernimento de chegar, eu escolhi Jesus, aleluia. Não, meu irmão, eu e você estamos aqui somente pela graça do Senhor. Foi Ele que nos regenerou, nos deu vida para abrir os nossos olhos espirituais e entendemos que nós estamos falidos espiritualmente. Sem Ele nós não somos absolutamente nada, certo? Esaú representa aquelas pessoas que não dão a mínima importância para as coisas espirituais, estão preocupadas com aqui ou agora, não pensam na eternidade, são imediatistas, não querem esperar e principalmente estão voltados para saciar os seus apetites e desejos. É aquele marido ou aquela esposa que, tendo recebido de Deus a bênção da família, o respeito dos filhos, a segurança e a paz do lar familiar, ele ou ela decide satisfazer um desejo carnal, passageiro, que na verdade é ilusório e destruidor. Sacrifica o amor e o respeito dos filhos e troca a bênção da família por um ensopado de ilusão. É o rapaz ou a moça que, tendo recebido a promessa do Senhor, ele ou ela, ao observar ao seu redor outros rapazes e moças mergulhados no prazer do pecado, porque há prazer no pecado por um tempo, está escrito, mas a conta sempre vem e ela é muito mais cara que você está disposto a pagar. Eles não aguentam esperar e troca o melhor que Deus prometeu por uma grande miragem, que se revela apenas uma cilada do inimigo. Quando Deus nos dá uma promessa de grande bênção, Ele, além de preparar as circunstâncias, e leva tempo, Ele, tal como o oleiro que molda o barro sobre a roda, Jeremias 18, você vai ver isso, Ele vai te preparar para aquilo que Ele tem para você, e você para a bênção. Imagine se eu fosse um homem muito rico, e meu filho ou minha filha, de 6 aninhos de idade, e eu tenho uma Ferrari, minha filha ou meu filho de 6 aninhos de idade querem dirigir. Eu seria louco para entregar uma Ferrari para uma criança de 6 anos de idade, ou 10 anos de idade? Não. Há tempo, e tempo é necessário para a maturidade. É aquele homem ou mulher que, depois de ter pedido a Deus por prosperidade e depois de ter recebido, ele ou ela hoje está muito ocupado e não tem tempo para as coisas de Deus, e só se empenha a construir o seu reino aqui nesse mundo. Só que esse mundo é passageiro, né? O mais trágico e triste é que alguns crentes que estão trocando as bênçãos espirituais
como um ensopado, seja o pecado que afasta do Senhor. O amor a esse mundo, que segundo 1 João 2,15, ele escreve: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Amados, assim como Deus tem planos para cada um de nós, o diabo também. A gente tem que tomar muito cuidado. Seja na solidão, quando estamos cansados ou com fome, se tratando de nos atrair para o pecado, Satanás é um mestre pescador. Ele sabe exatamente quando lançar isca na nossa frente. Steve Lawson diz que há 4 momentos que na nossa vida que somos mais vulneráveis às tentações de Satanás. Em primeiro lugar, você fica vulnerável à tentação de Satanás quando obtém grande sucesso na sua vida. Todo bom alpinista lhe dirá que a parte mais perigosa de uma expedição não é a subida da montanha, mas sim a descida. Depois da euforia de chegar no topo, você tende a ser menos cuidadoso e mais propenso a tropeçar. Acho que pode ser isso o que Paulo tem em mente quando ele disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: portanto, quem pensa que está de pé, cuida-te para que não caia. Então, você e eu somos mais vulneráveis às tentações depois de um grande sucesso. Em segundo lugar, você e eu ficamos sujeitos às tentações quando estamos cansados. Quando você está esgotado emocionalmente, fisicamente, você tende a ficar mais aberto às seduções de Satanás. Lembra de Elias? 1 Reis 19, ele estava emocionalmente exausto. Após a batalha no Monte Carmel, quando a rainha Jezabel disse: vou matar você, ele ficou assustado. Ele enfrentou 400 profetas de Baal, e a mulher fala: vou te matar, e ele saiu com um cachorrinho gritando, com medo. O cara estava cansado, estava esgotado, emocionalmente também. E ele vai, se atira debaixo de uma árvore e pede: Deus me mata, não aguento mais, né? Como é que explica isso? Cansaço físico e emocional. A sua perspectiva é distorcida. Você quando está cansado, quando você está com fome, you don't think straight. Você não é você mesmo. Você fica irritadiço, você pensa meio estranho, e o adversário sempre te observa. Ele te conhece desde que você nasceu, e ele tem mais de 6.000 anos de experiência. Terceiro, você fica mais vulnerável quando está sozinho. Satanás adora isolar as pessoas e depois tentá-las. A ovelha longe do rebanho é presa fácil para o lobo devorador. Por isso que você está aqui. Não abandonemos de congregarmos, como é o costume de alguns. Lembra o escritor Hebreus escreve isso? Amados, sempre devemos estar juntos. Iron sharp. Ferro afia o ferro. Você encoraja o seu irmão. Você é exortado pelo seu irmão. Você sempre exerce uma influência, uma bênção sobre o seu irmão, sobre a sua irmã. Precisamos estar juntos. O adversário tenta nos isolar, certo? Ele isola a ovelha. Ninguém está vendo. Liga o computador. Assiste aquela cena. Ninguém vai saber. Você está sozinho aqui. Esse hotel aqui, quem sabe? Ninguém vai descobrir que você está assistindo essas coisas pornográficas. É só essa vez. Você está sozinho, ninguém se importa com você, ninguém sabe o que você passa, ninguém te ama. E quando você começa a comprar essas mentiras, ele te devora.
Finalmente você está sujeito à tentação quando você está esperando em Deus por uma resposta ao pedido que você fez, ajuda, uma promessa que Ele te fez, e passa o tempo e nada, e você espera e nada. E talvez Deus não se importa mais com você. Quem sabe Deus nem não existe. Ele me prometeu, mas cadê? Olha quanto tempo passou. Hoje você está velho. Hoje você não tem mais chance. Abraão esperou. Deus dá a promessa a ele: você e tua mulher terão um filho. E ele espera. Sara fala: ó, Deus está demorando demais. Vai ter como escravo para mim ter um filho. E ele, mais filho pressa, tenta ajudar a Deus. E olha o resultado. Ismael, que é filho da escrava, é o pai dos árabes, e olha o conflito no Oriente Médio que se estende até o presente dia. Porque ele tentou ajudar a Deus, ele não aguentou esperar. O pecado te promete muito, mas no fim ele te rouba, te destrói, te mata. E vai te levar muito mais longe do que você está disposto a ir. No fim, como eu disse, a conta sempre chega. Esaú, depois de desprezar sua bênção, passado alguns anos, provavelmente, isso aí sou eu especulando, percebe que as posses de seu pai tinham se multiplicado, e de forma que Esaú lamenta o fato de ter vendido a sua bênção ao seu irmão mais novo. E ele, com lágrimas, segundo Hebreus 12, versículo 16, escreve assim: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua adesão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú é considerado imoral, porque não que no original é fornicador, ele, no sentido espiritual, assim como Jacó, nasce ele numa família, Isaac e Rebeca, tementes a Deus, apesar dos seus defeitos. Não cultuavam a deuses pagãos, cultuavam ao Yahvé, ao Senhor, ao nosso Deus. Mas ao fazê-lo, essa rejeição da bênção, ele se tornou um fornicador espiritual. Ele se tornou um profano, que no original significa ele virou as costas ao altar em rejeitar a sua bênção. E quando ele mudou de ideia, ele se arrependeu? Não. Ele teve remorso? Não, eu tenho para mim que não foi pelo que representava espiritualmente. Mas quando ele olhou para as posses de seu pai, ele ia ter 2/3 da riqueza, aí ele chorou. Mas você lembra que no capítulo 27 de Gênesis, Isaac pensa que vai morrer, e ele chama seu filho Esaú, embora ele sabia que Deus tinha escolhido Jacó. Esaú ignora a palavra de Deus, e ele vai abençoar o seu filho mais velho. Ele ignora a vontade do Senhor. E ele: meu filho, vai lá, leva sua aljava, sua flecha, seu aparato de caça, vai fazer uma caça lá, e faz a minha comida favorita, porque eu estou prestes a morrer, eu já batei as botas, e eu vou te abençoar. Aí Esaú vai lá. Ele esquece que ele tinha vendido a bênção para Jacó, mas ele vai lá. Rebeca, ouvindo essa conversa que Isaac tivera com o seu filho mais velho, Esaú, ela chama Jacó: meu filho, eu ouvi seu pai falando com Esaú que ele vai morrer, ele vai abençoar, então corre, veste esse manto aqui e vai se passar por teu filho, teu irmão Esaú.
Ah, Melanie, eu sou uma pessoa de pele lisa, meu irmão é cabeludo. Se ele descobrir que eu estou tentando enganar ele, Jacó, você não está tentando enganar, você está enganando ele. Ele vai me amaldiçoar. Ah, meu filho, que a tua maldição caia sobre mim. Faz o que eu estou te mandando. E ele, lógico, faz. E ele tenta enganar, e ele vai enganar o seu pai Isaac. Isaac, pensando que está abençoando Esaú, está abençoando Jacó, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. E Deus abençoa Jacó. Assim que Jacó sai, porque ele pergunta: és tu mesmo, o meu filho Esaú? Sim, pai, sou eu. Aí a voz é de Jacó, mas aí ele passa a mão do braço, os pelos realmente. Ok. Então, eu vou terminar por aqui, porque, meus irmãos, qual é a bênção de progenitura que você e eu temos? Nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos predestinados à salvação, nós temos o Espírito Santo, nós temos a vida eterna, nós temos comunhão direta com Deus. Será que vale a pena você trocar o que você tem por um prato de ilusão, de pecado? Espero que essa palavra possa ter abençoado vocês. Eu peço perdão porque para mim é muito difícil. Eu estou acostumado a dar aula e minhas aulas 2, 3 horas. Para mim pregar é complicado. Que Deus possa nos abençoar e eu agradeço a vocês pela oportunidade. Amém. Desculpa. Queridos, um abraço grande ao Sérgio por essa oportunidade. É um prazer escutar o homem de Deus tão sábio quanto ele. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé para a gente cantar o último louvor, cantar a última canção. E a gente está cultuando ao Senhor agora, colocando os nossos corações, depois que Ele já falou conosco, através da palavra de Deus, que o Senhor então agora continue falando nos nossos corações através desse louvor. Queria que você abrisse o teu coração, que você dissesse ao Senhor: Senhor, eu não quero trocar tudo aquilo que o Senhor já me deu por coisas tão triviais desse mundo. Todos nós temos, Pai, na nossa caminhada, tantos pratos de lentilhas que tentam nos roubar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é uma intimidade com Cristo Jesus e o plano estabelecido dele nas nossas vidas. Então, que essa palavra de fato tenha falado no teu coração, porque certamente todos nós já passamos por momentos como esse e passaremos tentando nos roubar aquilo que o Senhor já nos deu. Então agora vamos cantar uma canção. Você entoe essas letras cantadas, essas notas tocadas, falando ao Senhor que você o ama acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, com esse Espírito de Cristo reinando nos nossos corações, eu quero te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Cristo Jesus faça resplandecer a face dele sobre a tua vida, lhe dando a paz, e que pelas infinitas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, você tenha uma semana cheia de vitórias, na certeza de que nós nunca trocaremos um prato de lentilha por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu. E uma delas é podermos ser abençoados pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na promessa, na fidelidade, na soberania de Deus, de que com Ele tudo vai bem. E que a tua semana será completamente diferente.